A graça e a paz a todos e todas. Gostaria de convidá-los para abrirem as vossas Bíblias no livro de Judas. No livro de Judas, dos versículos 17 ao versículo 21. O tema do nosso sermão hoje é a igreja na pós-modernidade. Que você possa abrir a sua Bíblia para que todos nós possamos ler juntos Judas, dos versículos 17 ao 21, que nos diz assim: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Acabamos de ler Judas, versículos 17 ao 21. Há poucos dias eu estava acompanhando na internet que nos Estados Unidos da América, embora a grande maioria dos cidadãos sejam de cristãos, onde protestantes são mais numerosos e mais fortes, eles não conseguem estabelecer os princípios de Deus na sociedade. Isso também está acontecendo na Europa. Há alguns anos atrás, retiraram do currículo comum obrigatório das escolas o ensino religioso. No ano seguinte, entrou uma lei nos Estados Unidos como atividade obrigatória do calendário cultural das escolas norte-americanas, a festa do Halloween. E nós temos acompanhado isso também em escolas particulares no Brasil. Através do processo de secularização, observamos que os Estados Unidos e as nações cristãs europeias do hemisfério norte, como a Inglaterra e a Alemanha, onde a sua maioria ainda é de evangélicos, eles não conseguem exercer os princípios cristãos conservadores da sociedade. E no Brasil? Como que está a coisa no Brasil? No Brasil, cristãos evangélicos e católicos têm contestado algumas leis que confrontam princípios e valores bíblicos conservadores. Vamos citar, por exemplo, a lei da homofobia ainda aguarda aprovação por parte do Congresso, onde tem encontrado resistência por parte da bancada evangélica. A lei do aborto foi aprovada, apesar de pesquisas mostrarem que cerca de 83% da população brasileira são contrárias à prática do aborto. A igreja, prezados irmãos e irmãs, é uma representação da presença de Deus neste mundo, de acordo com as Escrituras. O próprio Senhor Jesus diz que a igreja é o sal e a luz da terra. Ao presenciar a igreja, o mundo, que são as pessoas não vinculadas à igreja, elas devem sentir vontade de conhecer este Deus, que é apresentado pela igreja. Só que, no entanto, comunidades, grupos de pessoas ou instituições que são intituladas por igrejas e deixam sua verdadeira função preocupando-se com o secular. E o que seria esse secular? Construções belas, músicas atraentes, riquezas materiais, acabam abandonando o essencial. E qual é esse essencial? É a mudança de comportamento. O próprio Senhor Jesus diz que a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. E essa mudança de comportamento, ela só pode vir através do arrependimento. A igreja está neste mundo para fazer realmente a diferença na vida das pessoas, tirar o ser humano da sua condição de pecador e colocá-lo na condição de redimido, na situação de uma pessoa redimida. Trazer a consciência de que o plano de Deus
é trazer felicidade às pessoas, não só nesta vida, mas além dela, porque existe uma outra vida além desta vida. Felizmente, ainda existe um número elevado de igrejas, um bom grupo de pessoas que se dizem evangélicas, mas do outro lado, o seu impacto na vida das pessoas é quase nenhum. Na sociedade brasileira, pouca diferença realmente aparece e no mundo a situação não é diferente. Tudo leva a contribuir que as igrejas na pós-modernidade estão levando as pessoas mais para longe de Deus do que as aproximando do Criador. A igreja precisa estabelecer uma identidade fiel com as Escrituras e trazer auxílio para uma sociedade sem direção. Mas as providências que a igreja tem apresentado não condizem com o que Cristo espera da sua igreja. Quando eu estou falando de igreja, de instituições humanas, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é somente a igreja local, mas é a igreja invisível, que é a somatória de todos os cristãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E você faz parte desta igreja. Na contemporaneidade, as igrejas criam respostas criativas, empolgantes, porém equivocadas. O pastor norte-americano Denver Mark, em seu livro O que é uma igreja saudável, apresenta características que marcam a proposta da maioria das igrejas contemporâneas. Elas estão preocupadas com a qualidade de músicas. Seus sermões são bons, mas não severos, bíblicos, mas não enfadonhos, práticos, mas não legalistas. Elas fazem as pessoas se sentirem bem. Não há mal nenhum em fazer as pessoas se sentirem bem na igreja. É claro, é prazeroso, é muito gostoso quando nós visitamos uma igreja, né? E nós sentimos ali uma presença boa, nós sentimos acolhidos. Eu, particularmente, eu avalio duas coisas numa igreja, né? Quando eu visito uma igreja pela primeira vez. É a hospitalidade, como eu sou recebido, independente de ser pastor ou não, e a mensagem, a palavra, se aquela igreja tem ali uma boa palavra, né? Uma palavra bíblica, uma palavra com substância. Mas nós podemos observar que no cenário atual, a igreja está mais preocupada em proporcionar o que as pessoas querem e não o que elas realmente precisam. Eu sou pai, você provavelmente é pai ou mãe, avô ou avó. Muitas das vezes os nossos filhos, eles querem, né? Eles querem muito comer doce. De repente, se você perguntar para a criança, a janta, ela gostaria de comer pipoca, ela gostaria de apenas comer hambúrguer, né? Pizza, fast food. Mas nós sabemos que isso não faz parte de uma alimentação saudável, tá? É necessário haver um equilíbrio. E os pais têm a preocupação em oferecer aos seus filhos não exatamente o que eles querem, mas o que eles precisam. Quando é o que eles querem e o que eles precisam, isso é muito bom, mas nem sempre isso acontece, né? Da mesma maneira, também a igreja. A igreja também precisa estar disposta a oferecer às pessoas não aquilo apenas que elas querem, mas aquilo que elas precisam. Porque se nós formos seguir o nosso coração, o que a Bíblia nos ensina? Que enganoso é o coração do homem. Então, o meu coração não pode ser o parâmetro para o que a igreja deve seguir, né? Em algumas igrejas observamos que os membros se reúnem em assembleia e aí dizem, pastor, eu acho que a igreja deveria ser assim. Então a igreja começa a se guiar por achismos, né? A gente vê que a Bíblia menciona o dom da ciência, do conhecimento, mas observamos que algumas instituições elas são guiadas pelo dom da ignorância, se é que podemos chamar de dom, do dom do achismo. As pessoas, porque eu acho que a igreja precisa. Não, quem tem que direcionar a igreja é o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, porque o cabeça da igreja não é um pastor, não é o conselho, não é a assembleia da igreja. O cabeça da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja, né, observamos que algumas igrejas têm abandonado
a ortodoxia tradicional do cristianismo, né? Os fundamentos inabaláveis do cristianismo, para tentar conciliar o pensamento cristão com esse pluralismo religioso, com esse relativismo da pós-modernidade. O que é esse relativismo? Eu vou te explicar. Esse relativismo, qual o problema da igreja, do ministério de um pastor, quando ele relativiza o pecado? É quando alguém diz assim, olha, tudo bem, o adultério é pecado, mas o mentir também é pecado. Então a pessoa começa a relativizar o pecado. Ela deixa realmente de bater no que é errado, no que a Bíblia condena, no que a Bíblia fala, nos mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos passam a ser esquecidos, né? E aí a pessoa começa a relativizar. Então, não há mais uma verdade absoluta aí. O que acontece é que cada um traz a sua verdade. Isso lá no mundo pode servir, mas na igreja, não. Porque nós somos pautados por dogmas, por princípios que estão na palavra de Deus, né? Até um dos princípios da Reforma Protestante é que somente a Escritura. Então, nós observamos também um pluralismo. O Brasil está deixando de ser um país majoritariamente católico para, no século XXI, se tornar um país pluralista, né? Nós defendemos a democracia, defendemos justamente as pessoas terem a liberdade para escolher. Vivemos, graças a Deus, num país livre em que as pessoas podem seguir o que elas quiserem, como também elas podem não seguir nada se elas quiserem. E defendemos essa liberdade religiosa, né? Até para que as pessoas possam escolher que caminho seguir. Mas a partir do momento em que nos mencionamos como cristãos evangélicos, então nós temos que seguir a Bíblia, porque esse é o princípio, né? Somente as Escrituras é um dos princípios da Reforma Protestante do século XVI. Então, algumas igrejas, alguns ministérios estão criando um ambiente mais favorável para a proclamação do Evangelho. Também não há problema nenhum em você contextualizar o Evangelho. O problema é quando você não diferencia mais o que é Evangelho e o que é mundo, o que é Evangelho e o que é pecado. Porque a Bíblia diz que não tem 3, 4, 5 caminhos, só existem 2 caminhos. No entanto, essa pós-modernidade, ela tem criado uma religião amigável com o mundo, ao extremo. Não é que nós somos inimigos das pessoas de outra religiosidade. Não é isso. Mas essa aproximação enorme não consegue distinguir quem é quem. E quando você não sabe quem você é ou da onde você veio, aí você pode aceitar qualquer coisa, né? E essa é uma das estratégias do mundo, é uma das estratégias do maligno, para que o cristão ele não saiba, afinal de contas, o que ele é. Ele vai pegando um cadinho de cada, né? Na segunda-feira ele escuta algo no rádio, na terça ele escuta algo na televisão, na quarta ele pega mais algo na internet, daqui a pouco ele está abrindo um canal no YouTube, e quando chega no domingo, a mensagem do pastor ali, que também tem sido diminuída em muitos púlpitos, né? Eu já vi igreja que os membros exigem que o pastor só pregue no máximo 15 minutos no domingo. O pastor não, está proibido de falar, porque a liturgia ela condicionou tanto o tempo da mensagem que ele foi resumido, foi reduzido. Então, como poderá crer se a fé vem pelo ouvir? Então, o mesmo número das pessoas que entram para fazer parte do corpo de Cristo é o mesmo que sai. Isso por quê? O conteúdo das ações realizadas pela igreja está sem consistência suficiente para manter os crentes dentro da igreja. Talvez isso não esteja acontecendo na sua igreja, mas hoje no Brasil tem crescido o número dos desigrejados, ou seja, dos sem igreja, de pessoas que já passaram pela igreja, por instituições, né, religiosas, e hoje elas não estão seguindo mais a lugar nenhum. Então, as igrejas também temos que ter esse cuidado. Parece que hoje, pastor, o senhor está batendo muito na igreja. Não, calma, eu estou falando das instituições humanas, né?
porque a igreja verdadeira de Cristo, a noiva de Cristo, né? Nós não batemos nela, nós, ao contrário, nós cuidamos dela, nós amamos, porque nós fazemos parte. Mas temos que ter cuidado que algumas instituições estão agindo como comércio, preocupadas em trazer satisfação para os seus clientes, né? Visando persuadir os clientes das concorrentes. Então eles investem na aparência para chamar a atenção e convencerem que eles são os melhores. Podemos afirmar que o mal da sociedade não é a política, mas nem os assaltos que observamos, mas o mal desta sociedade no Brasil também são pessoas que estão distorcendo o evangelho, as escrituras, e levando multidões à perdição. Porque essa é a grande tragédia humana, o mundo espiritual. Tá? Então, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão. É isso que nós encontramos em 1 João 3, versículo 9 ao 10. Há uma distinção. Amados, eu não estou aqui e jamais para me colocar como juiz dos demais cristãos brasileiros. Mas é necessário que nós possamos saber o que é uma igreja, o que é ser evangélico, o que é ser nascido de novo, para que nós também possamos distinguir o que não é evangelho, o que não é cristianismo, o que não é um ministério realmente legitimado, para que nós não possamos ser enganados. Já nos dias de Jesus, Jesus ainda não tinha sido nem crucificado, mal ele tinha começado o seu evangelho ali na Galileia, o seu ministério na Galileia, já tinham falsos mestres. E ele já avisava o povo, cuidado, cuidado. Os apóstolos, também no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Judas, Tiago, encontramos no livro de Hebreus, em todas as epístolas e lá no Apocalipse, mencionando, cuidado, cuidado com esses que se dizem serem pastores, serem ministérios, porque são verdadeiras arapucas espirituais, armadilhas espirituais. O pecado é um termo abandonado na contemporaneidade e ser cristão é apenas pertencer a uma igreja. As pessoas estão apenas à procura de emoções, partem de uma igreja para outra sem compromisso, como você faz uma adesão a um plano de saúde, a um plano de telefonia de celular, em busca de satisfazer os seus desejos pessoais. Mas o que encontra é tudo momentâneo, sente até remorso, contudo nenhum arrependimento sincero. As pessoas estão somente vivendo o momento, aqui e agora, e a vida é muito mais do que o presente. Todavia, a Bíblia assevera que enquanto não se voltarem aos princípios bíblicos, o avivamento e transformações nunca ocorrerão no Brasil. Não basta sair do pecado, tem que tirar o pecado do coração. Matar, roubar e se prostituir não dá conta para definir tudo que é pecado. Pecado é mais do que isso. Pecado, segundo o apóstolo João, é uma tendência má do coração. É a condição em que o ser humano se encontra antes de aceitar Jesus como Salvador. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. 1 João 3, versículo 4. Eu posso deixar de matar, roubar, prostituir, mas continuar em pecado. Não basta sair do Egito, é preciso que o Egito saia de nós. Mas para que isso aconteça, eu preciso verdadeiramente me arrepender e não apenas me convencer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 19. Queridos irmãos, eu peço ao Senhor que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração.
Eu agradeço a oportunidade, em nome do nosso Senhor Jesus. Mas eu gostaria de, antes disso, no momento em que eu estava proferindo a mensagem, eu creio que o Espírito Santo te conduziu para que você encontrasse esse canal. E eu quero te convidar. Talvez você já esteja na igreja há alguns anos, mas você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você está realmente na igreja por um momento. Talvez você está na igreja e você não está nem sabendo por que você está ali. Alguém te convidou, alguém te chamou e você até achou legal. A Bíblia diz que algumas pessoas estavam assim, seguindo Jesus porque Jesus estava fazendo sinais, maravilhas, porque a esposa, porque o marido, porque os filhos, porque os pais falaram, olha, tá legal você estar na igreja, mas eu quero te dizer algo, que aceitar a Jesus é mais do que isso. E você precisa de duas coisas. Você precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender da condição de vida que você está vivendo. Eu não estou dizendo que você é um pecador, medonho, não estou falando isso, mas a condição de que somente em Jesus Cristo você um dia poderá morar no céu. E a segunda coisa é você ter fé. Você crê no Senhor Jesus Cristo. Não aquela fé apenas de repetição, crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, não é nada disso. Não é uma mera fé confessional, mas é uma fé viva, uma fé que produza mudanças na sua vida. Eu gostaria agora, nesse momento, de realmente deixar você, né, para que você decida, porque o nosso Deus é um Deus de atitude e somente você pode tomar essa atitude na sua vida. E saiba tomar a melhor atitude, porque a melhor coisa que você pode encontrar para essa vida e para a próxima é o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Amém.